Um bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal da Academia das Projeções. É muito bom poder estar aqui com vocês e estamos atendendo ao nosso compromisso dentro da nossa academia, aos membros da academia, aos membros do canal, de estar buscando informações e buscar atualizações ligadas a todos os assuntos que nós tratamos na Academia das Projeções. E um deles é o fenômeno ufológico, tratando questões ligadas à presença extraterrena aqui no mundo, de seres dimensionais, de outros planos, todo esse universo vasto e que nós precisamos realmente compreender de maneira profunda nesta atualidade. Nós estamos vivendo um momento de intensas transformações, as notícias elas vêm rapidamente até nós, e junto com as notícias, com as verdades, com os fatos, vêm também as argumentações e as chamadas fakes, né, que seriam informações para criar tumulto, dúvidas e até dissimulações para que as pessoas não compreendam algum fenômeno. E entre esses fenômenos muito importantes, o que nós estamos focando atualmente é essa imensa, esse enxame de supostos drones que apareceram aí em Nova York, Nova Jersey, e que está tomando conta principalmente das mídias norte-americanas, e aos poucos, pouquinha coisa aparece aqui nos países latinos e na Europa. Então, basicamente, isso está quase que restrito aos Estados Unidos, mas o fenômeno não está restrito somente àquele local. Então, são essas informações que nós vamos buscar trazer aqui para vocês. E, antes de aprofundarmos no nosso tema, pedimos que você curta, que você subscreva, participe do nosso canal, porque isso vai fazer com que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Muitas vezes, nós, na nossa caminhada de investigador, a gente acaba se sentindo sozinho, sem um amparo, sem uma ajuda, sem o apoio de outras pessoas, e envolto numa enxurrada de temáticas e informações que, meu Deus, criam mais interrogações do que respostas. Por isso que nós nos juntamos na academia, para que, com mãos juntas, nós possamos coletivamente interpretar melhor as coisas que acontecem e as informações que nos chegam. E assim nós vamos construindo um caminhar mais seguro, mais coerente e que realmente esteja ligado com a verdade. Então, sejam todos bem-vindos novamente. Para os novos que estão aqui, eu sou Emanuel Sanches, trabalho com pesquisa ufológica há mais de 40 anos, tendo participado de muitos congressos internacionais como conferencista, relatando as experiências que nós tivemos com o fenômeno ufológico, que é associado a extraterrestres. Então, quando acontecem essas grandes em ondas ufológicas, essas enxurradas de informações ligadas ao fenômeno OVNI, já nos chama atenção, porque eu mesmo já participei de várias dessas ondas ufológicas na nossa história, dos anos 80 para cá, já aconteceram algumas dessas ondas, mas nenhuma com as características que nós estamos tendo agora. Por isso que é importante a gente estar focado, estar centrado, para justamente poder entender um pouco mais e poder argumentar sobre o tema. Ninguém é dono da verdade, mas buscamos construir o entendimento. Vejam bem, nós estamos diante de um fenômeno de grande quantidade de aparições de objetos voadores não identificados e depois uma onda de objetos supostamente identificados e que foram denominados drones. Então, drones, porque tem característica dos nossos drones. E aí, nessa, virou uma mistura que realmente está se tentando entender, nossa, nós estamos falando de UFOs, de OVNIs, ou estamos falando de drones, o que está acontecendo de verdade? E muitos pesquisadores realmente preferem nem comentar a respeito, nem falar nada a respeito, porque é algo muito humano, muito terrestre falar de drones. Realmente não interessa. Mas nós que já vivemos o fenômeno ufológico tanto tempo, já tivemos experiências variadas com o fenômeno,
e conseguimos ver de perto essas ocorrências relativas a sondas, a naves, avistamentos, contatos desses seres, a gente tem que realmente começar a observar isso atentamente, porque o verdadeiro cientista é aquele que investiga. Surgiu uma dúvida, vamos traçar hipóteses, vamos começar a argumentar para assim construir o entendimento. Se nós não começarmos a construir um entendimento, seguramente vamos virar alvo de fake news, alvo de dissimulações e alvo de mentiras. Então, nós, como investigadores, e que levamos a sério isso, tratamos a nossa vida nesse sentido, temos sim que investigar e temos sim que estar diante do público expondo as nossas investigações e os resultados que nós entendemos das hipóteses que nós construímos. Esse é o papel do verdadeiro investigador. Não temer as situações e surgiu, vamos investigar, dar nossos pareceres. Fim. Isso são hipóteses, são possibilidades, não é? Então, se nós vemos na atualidade, nós temos aí umas aparições bastante interessantes, drones desse tipo, aí relativamente oculto, apagado, mas é uma enxurrada de fenômenos que surgem nos céus. Não é só um ou outro, ou, né, drones enormes, como esse caso de grande quantidade de informação entrando nos oceanos, é uma coisa assim que realmente deixa a gente muito atento. Não é algo muito aleatório, parado em cima das casas. Tem algo estranho no ar. Ali nós temos uma esfera perto do helicóptero, né? Nós temos aí um grande desses supostos drones com sinalizações vermelhas e verdes, que são as clássicas sinalizações de voo, sejam de aeronaves de qualquer tipo que for. Temos aí umas que são similares a aviões mesmo, com toda aquela sinalização e tal, mas olha que estrutura diferente. Vejo um equipamento desse voando quase que furtivamente, passando pelos céus, e as pessoas buscando tentar entender o que são esses fenômenos. E não é um ou outro, são centenas de formas diferentes que está se investigando, tentando trazer um pouco de luz para esses fenômenos, mas é algo que realmente deixa você atônito. Nós não temos drones desse tamanho. Ali nós temos luzes verdes e vermelhas tradicionais, mas tem as azuis, tem as amarelas, tem um pouquinho de luzes a mais aí nesse negócio. Tem uns similares a aviões, que estão aí simulando o voo de aviões, em grande quantidade também, esse modelo, esse estilo de design, mas isso aqui me chamou muita atenção. E nós temos esses em formato de esfera luminosa, que é uma tecnologia que nós nunca vimos, pelo menos aqui na nossa humanidade, drones em forma de esfera. E eles vão em direção ao oceano e mergulham no oceano. Eles desaparecem lá. Então, aí eles estão indo em direção aos oceanos e desaparecendo. E existem informações que os outros modelos também fazem isso. E veja bem, como você vê eles entrando na água. Você vê até o movimento da entrada na água. É algo muito atípico. E olha a quantidade. Isso aqui numa câmera focando os céus parece um enxame. Um verdadeiro enxame dessas ocorrências nessa região de Nova Jersey, Pensilvânia, Nova York, e agora já se espalhou também para a Califórnia e outros continentes, e, meu Deus, é uma coisa assim de louco. Eu estava fazendo uma coletânea dessas aparições, e nós temos aí na Califórnia, em Maryland, New York, Flórida, Nova Jersey, né, na própria Alemanha, situações similares no Reino Unido, etc. Então, não é somente num local, está espalhado. Ali no Arizona também, várias ocorrências. Então, não é algo só localizado, só ali em Nova Jersey, como a mídia tenta colocar, você começa a ver que algo um pouco diferente está acontecendo. Algo está rolando aí.
E por que a gente tenta falar que tem algo estranho no ar? No nosso entendimento, isso aconteceu já, vocês vão ver em vídeos aqui no canal, que nós já fizemos, tratando do início dessas ocorrências lá em novembro, no mês de novembro. Hoje nós estamos em 15 de dezembro. Você vê como as coisas acontecem rápido, né? Então, lá em meados de novembro, nós tivemos aí uma aparição dessas luzes, né? Que nós, na época, lógico, tratamos como fenômeno OVNI, UFOs, que estava ali perto do Capitólio. E isso tinha deixado de alerta muitas pessoas. Nossa, o que será que essas naves, né, esses UFOs, seja o que for, estaria fazendo perto do Capitólio, próximo à Casa Branca, locais que não podem voar drones, e estavam zanzando por ali. Mas também não era só ali. Né? Então, estava acontecendo na Alemanha e tudo mais. Isso aí é uma pirâmide que, deixa eu tentar voltar aqui para vocês verem, essa pirâmide, ela apareceu alguns anos atrás na mesma região. Foi filmada de vários ângulos, uma pirâmide voando e girando no céu na mesma região. Assim como apareceu ali no Capitólio, essa pirâmide também apareceu no Kremlin, lá na Rússia. Apareceu na Indonésia e também na China. E, na mesma região, em 1952, quem estuda ufologia vai lembrar, nós tivemos uma enxurrada de ocorrências, né? Foi uma quantidade enorme de naves que apareceram em volta do Capitólio. Então, isso chama a nossa atenção, que não é uma coisa nova. Isso é 1952, não tinha drone. Isso é agora. Os drones estão ali. Não é? Então, algo estranho. Aí já é na Rússia, perto do Kremlin. Então, algo está aí estranho nessa história toda. Nós temos fenômenos acontecendo nos mesmos locais, fenômenos bastante contundentes, como essa pirâmide, como aqueles avistamentos em 1952, e agora, e nas mesmas regiões. Então, não é uma coisa aleatória, é algo que está acontecendo com um propósito. Na época, em novembro, a gente falou assim, provavelmente isso tem a ver com um alerta, uma chamada de atenção dessas entidades, dos controladores desses UFOs, o nome que queira dar para esses seres dimensionais, extraterrestres, uma nação desconhecida, seja o que for, estão dando um alerta em relação ao uso de armas nucleares. Com certeza. Porque ali em novembro estava aquele, como a gente diz no linguajar comum, vucu-vucu, né? Da Rússia querendo ali criar uma intriga de uma possível utilização de ogivas nucleares nas suas guerras ali próximas, inclusive ameaçando a própria Europa em relação a isso. E aí, lógico, os Estados Unidos já deveriam estar retrucando eles diretamente, dizendo que iam usar também e tal, e estava toda essa lenda sendo construída em relação a uma guerra nuclear. E daí aparecem justamente nesse período essas esferas luminosas, caramba, categoricamente só podia ser isso, um alerta e botando essa gente no devido lugar. E não podemos, nós, enquanto humanidade, construir mais uma guerra horrorosa. Né? Nós temos que ser totalmente contra qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de agressão. E aí nós começamos a ver essas esferas por tudo quanto é canto, e grande quantidade em cima dos oceanos. Isso é uma foto da época. Se concentrando nos oceanos. Então, algo relativo aos oceanos tem. Tanto que as reuniões para revelação do fenômeno UAP, como se chama nos Estados Unidos, o fenômeno OVNI, se falava das bases submarinas, reconhecendo que existem bases submarinas de onde vêm esses UAPs, que são OVNIs, na verdade. Então, isso não é uma coisa ligada aos oceanos como novidade, já é uma coisa antiga. Mas, de repente, começou a aparecer em dezembro essas coisas, que foram chamados de drones. Imagine umas máquinas
completamente diferentes do que nós conhecemos e muito grandes também. Então, esses aparentemente drones com estilo de avião a jato, mas com vários modelos, inclusive como esse aí, ó, em formato de um losango luminoso, muito lindo, as cores muito lindas, aparecendo por tudo quanto é canto. Isso começou a tomar toda a mídia, né, toda a investigação ufológica, por causa do formato, do estilo de aparições. Olha que coisa mais linda. Falei, nossa, um drone desse, até eu queria ter, né? Já imaginou se isso é um carro voador, a nova moda agora do carro voador? Pega, eu quero um desse para mim. Parece até um avião do Batman. E veja bem, ele está com as luzes vermelhas e azuis. Não são as cores que se usam para sinalização de voo. Em todas as nações, a convenção é utilizar o verde e o vermelho. E essa aí está com o azul e o vermelho. E não deixa de ser um drone lindo, se é que é um drone. Não se sabe o que são essas coisas. Chamou-se de drone, e aí ridicularizou e ficou por isso mesmo. E aí começou a aparecer essas coisas também na internet, gente falando que viu esses negócios caindo, que filmaram e tal. Mas não, isso é um avião. Isso é um pequeno avião caído numa rodovia e que já estavam tentando associar os drones e não é. Então, isso é uma mentira. Isso não aconteceu, nenhum fato desse aconteceu. Mas nos faz lembrar uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês já investigaram, mas já uma ocorrência bastante interessante é sobre esse documento, que ele está nas Suíças, né? Mas é um documento sobre uma grande ocorrência que aconteceu em Nuremberg em 1561. Ficou famoso na época, nós mesmos já divulgamos isso em congressos e tal. Vejam as narrativas que as pessoas tinham, estão simbolizadas nesse desenho. As pessoas viam cilindros compridos, que deles saíam esferas luminosas, e elas jogavam raios umas nas outras, tanto que tem aqui no chão, do lado direito, tem algumas dessas pegando fogo, jogando fumaça e tal, algumas dessas esferas caíram, e aí apareceu uma grande dessas luzes em formato de ponta de flecha, e que aí pôs ordem na bagunça. Mas toda a população, naquela época, viu esse fenômeno aéreo acontecendo em Nuremberg. Olha que interessante. Parece o que está acontecendo agora. Lembra o que está acontecendo agora. Essa grande quantidade de fenômenos aéreos, naquela época, tentando ser retratado, né? As pessoas tentando entender o que aconteceu. Então, nós estamos vivendo algo similar, porque é um fenômeno que a população não está sabendo o que é e não está sendo avisada, né? Informada por autoridades. Não, o próprio governador, vários prefeitos tentando buscar informações e não tem esse retorno. E começam aí as histórias em relação a esses fenômenos. E é realmente um fenômeno diferente. Parecem drones, sim. Mas será que todos são drones? Nós já vimos vários casos desses aí sendo narrados esses dias, em que tinham ventos de 80 km por hora. E esses drones, supostos drones, estavam voando por ali. Como que pode? Os nossos drones, a nossa tecnologia atual, você não consegue voar com um drone com mais de, sei lá, 25 km por hora. 20 km por hora de vento já é difícil controlar teu drone. Imagina 80 km por hora. E essas estruturas aí nem bola, não estão nem aí para ventos. E fazem todas as suas aparições em todos os cantos. E essa esfera luminosa que está, ela é característica de presença de fenômeno ufológico. Sempre que nós temos fenômeno de aparição de naves dentro da ufologia, nós temos a aparição dessas esferas luminosas. É uma coisa assim muito interessante a gente investigar vendo por essa ótica. Grande parte dos contatados no mundo, de pessoas que avistam, que fotografam, filmam UFOs na nossa história, muitos narram da aparição de esferas luminosas. E essas esferas luminosas estão associadas ao fenômeno. E aí estão aparecendo muitas delas. Muitas delas.
Aqui nós temos isso aqui saiu recentemente, eles filmando uma dessas esferas, todo esse movimento aí, tentaram congelar a imagem, dando um zoom e tal, para ver a forma, mas, na realidade, quando se filma uma luz distante, ela fica pela atmosfera, fica a tua câmera tentando pegar a imagem, mas ela distorce. Aqui, quando você tenta fazer um vídeo de uma estrela, por exemplo, que está muito distante, a tua câmera fica tentando dar o zoom e focar, e não foca, e tem a atmosfera no meio, dá esses efeitos, sim. Isso é natural quando nós tentamos pegar uma esfera ou um ponto de luz e fazer um vídeo ou uma foto. Ela fica dessa forma, ela fica variando com os efeitos da própria atmosfera terrestre em relação à lente da tua câmera. E nós estamos falando de câmeras boas. Muitos dos vídeos e fotos que nós temos são de câmeras profissionais. Então, elas são assim, ó. De longe, você está vendo os objetos dessa forma. São objetos esféricos, luminosos, indo em formação e aparecendo por todos os cantos. E quando você consegue aproximar mesmo, você vê que é uma esfera metálica. Às vezes com alguns desenhos, às vezes com alguma estrutura, com uma crista em volta, mas são esferas de luz, característica do fenômeno ufológico. E aqui nós temos também um zoom dado em um desses drones, ó, com as câmeras focando bem o ponto da luz verde e vermelha, que são luzes características dos nossos drones. Isso aqui provavelmente é um drone nosso, que está ali no meio disso tudo, mascarando a situação. E aí nós temos um drone alienígena, vamos dizer assim, porque é algo desconhecido. Nós não temos para comprar na Amazon drones redondos. Nenhum de nós pode comprar uma esfera metálica, é o meu drone para fazer levantamento topográfico ou para monitorar a minha lavoura de soja. Não tem para comprar, não existe essa tecnologia. Não se conhece essa tecnologia. Então, nós começamos a entender que tem algo por trás disso que é muito sério. Não são somente drones. Por quê? Como que um drone nosso vai voar com ventos muito fortes? Nós não sabemos de drones grandes do tamanho de um ônibus escolar, do tamanho de veículos. Lógico, nós temos alguns drones aqui que na nossa região a gente usa muito, que são os drones agrícolas, utilizados para pulverização em lavoura. Só que são pequenos. Eles têm um raio aí de no máximo 2,5 metros, 3 metros, e justamente é onde ficam as hélices do drone. E no meio está ali o tanque para você abastecer com o produto que vai ser aplicado na lavoura. Então, de longe, você já vê que aquilo é um drone agrícola. É diferente de ver ali a nave do Batman voando, né? São coisas assim completamente diferentes. Então, nós temos que ter um pouco de pé no freio, fazer uma análise mais profunda disso antes de chegar a conclusões. Existem drones? Provavelmente sim. No meu entendimento, nós temos ali OVNIs reais, os mesmos que apareceram lá em novembro, chamando a atenção dos governos do mundo todo. Nós temos ali OVNIs reais, e no meio deles nós temos drones enviados pelas autoridades e enviados por pessoas que têm realmente o interesse de confundir a população. Tanto que muitos deles não daria nem para chamar de drone, porque não fazem o barulho dos drones. Quando é um drone que as pessoas escutam, realmente você escuta o rotor dos drones, das hélices, aquilo é facilmente perceptível. Mas a maior parte desses que aparecem não fazem ruído. E pessoas que já tentaram mandar drones próximos deles para filmar próximo, quando o drone está chegando, simplesmente eles desaparecem. Como que eles desaparecem? É mágica? Ah, não, então é um fenômeno holográfico. Esse é o tal do projeto Bluebeam, né, do pessoal que gosta das teorias de conspiração. Que no meio sempre tem alguma verdade, com certeza, mas tudo que está se narrando aí é que não são fenômenos puramente ligados a uma holografia. Todos nós já conhecemos imagens holográficas, bastante comum. E o que nós estamos vendo acontecendo não é uma holografia, não é um fenômeno simples
de você explicar através de uma holografia. Isso aqui é um drone, ou então é um UFO, ou é uma nave de algum local que nós não sabemos. Muito interessante você ver que não são exatamente como a gente imagina que seja. E isso aqui, essa aparição em grande quantidade nos céus. Caramba, dizer que isso aqui é drone fica até um pouco infantil, não fica? E isso aqui? Isso aqui será que seria realmente um drone nosso aqui? Navegando oculto pelos céus? Então, algo estranho no ar ainda persiste e não é uma holografia. Você vê de longe que não é uma imagem holográfica, como se fala no projeto Bluebeam, né? Então, uma coisa interessante da gente analisar é que, via de regra, não são necessariamente todos drones. Existem drones no meio justamente para mascarar algo, para que nós cheguemos à conclusão de que são drones, simplesmente drones, é os chineses que fizeram, os iranianos, os russos, sei lá quem que fez e agora está lançando esses aparelhos e tal. Facinho falar isso. Mas não é. Alguns têm características de drone, mas a maioria não. A maioria tem reações que não são de drones. Tem casos que você escuta o motor do drone e tem casos que simplesmente não aparece, não se sabe. E eles voam ali 5, 10 horas de voo constante, né? E a vários quilômetros. Teve alguns desses supostos drones que foram interceptados por F-16 e simplesmente eles foram mais rápidos que um F-16. O que é mais rápido que um avião de caça? Nada. Só fenômeno ufológico. Então, no meio disso tudo, tem a interferência desse fenômeno ufológico, chamando a atenção para um momento muito chave que nós estamos vivendo na nossa história. É uma grande revelação da presença ufológica, da presença dos UAPs, como os norte-americanos gostam de falar, no mundo todo. E eles estão aparecendo e continuam aparecendo no mundo todo, até aqui na América do Sul também. E vão continuar aparecendo, como sempre apareceram. E em novembro chamaram a atenção para uma grande artimanha que esses governantes do mundo estavam quase construindo uma guerra. E de repente, vamos pôr o pé no freio. Decidiram pôr o pé no freio. E isso foi bom, foi uma chamada de atenção. Mas, ao mesmo tempo, começou a aparecer essas imagens muito estranhas que a população está buscando conhecer. Então, nós estamos diante de um fenômeno muito complexo. Existem OVNIs clássicos ali no meio, sondas ufológicas ali no meio, existem drones de tecnologia nossa, terrestre, ali no meio também. Então, nós estamos diante de 3 fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. E só podemos compreender que tem drones ali nossos no meio, justamente para fazer a confusão. Para que tenha-se argumentos de ridicularizar o fenômeno ufológico. Aí vão derrubar alguns desses dronezinhos e vão dizer, viu, tudo que se fala de OVNIs na história é tudo esses drones. Legal, adorei ver os drones lá em 1952, em volta do Capitólio, achei lindo, maravilhoso. Amei ver aquele drone em forma de pirâmide em cima do Capitólio, em cima do Kremlin, filmado, e a gente já mostrou aqui em vídeos no canal. Lindo, maravilhoso. Muita gente vai acabar engolindo essa mentira tranquilamente, achando que essa é a grande resposta e que não tem nada ligado a extraterrestre acontecendo, ou então a nações desconhecidas da própria Terra, né? Vamos supor que tenham nações que nós não conhecemos e que têm tecnologias avançadas, estilo Wakanda, né? Saiba Deus, pode ser estruturas dimensionais, não sei, mas o importante é a gente ficar aí atentos, observadores e ser realmente pessoas que têm coerência e que fazem análise das coisas antes de mergulhar fundo em qualquer ideia que venha. Senão, nós podemos mergulhar em ideias mentirosas. Estamos diante de um fenômeno sério
que pode realmente mudar os rumos da pesquisa ufológica, que pode mudar os rumos do entendimento da humanidade em relação à presença desses objetos voadores não identificados, e que estabeleceria aí uma conexão nossa com outras civilizações. Talvez civilizações aqui da própria Terra e que nós desconhecemos. Então, nós podemos estar diante de um fenômeno, de um momento chave de abertura, de uma grande abertura para essa possibilidade de não estarmos sozinhos. E estamos aí com um conjunto de pessoas tentando dissimular isso e criar muitas mentiras para que a gente ignore o fenômeno. Então, vamos continuar atentos, vamos pegando mais imagens e fazendo nossas análises. E vocês viram que aqui nesse vídeo nós já temos muitas coisas para pensar, não é? O que aconteceu lá em Nuremberg, em 1560, parecido com o que está acontecendo agora. Por quê? O que aconteceu naquela época? Temos agora essa onda ufológica com essas características estranhas também, trazendo uma mudança, uma grande mudança, e que vai ser uma mudança de conceitos, entendimentos e até, talvez, um grande estudo psicológico de reação das pessoas diante de uma aparição em massa de fenômenos ligados aos objetos voadores não identificados. Podemos estar sendo estudados para ver como que a população reage diante de uma aparição em massa desses seres, dessas naves, dessas estruturas, que podem ser de outros mundos ou daqui mesmo, de locais escondidos, como nós vemos aí que muitas saem dos oceanos, não é? Temos muita coisa para pensar. Gente, vamos continuar atentos, vocês também fiquem atentos, tendo alguma contribuição, manda para a gente, e nós vamos continuar investigando esse fenômeno. E, para que a gente aprenda a caminhar juntos, de mãos dadas, né, buscando ter coerência, busque entrar em contato com pessoas que você conhece na região, busque informações assim, de pessoa a pessoa, é muito legal não ficar pegando só das mídias, né, das mídias populares e tal, porque muito vem mascarado ali, muita informação vem até deturpada, né, como uma espécie de uma guerra psicológica. Uns vão criando terrorismo em cima disso, gerando mais medo. E aí, o que acontece quando gera esse medo? O nosso ego humano, ele tende a ver toda a realidade como um espelho de si mesmo. E aí começa a ver que esse fenômeno não existe nos seus arquivos. E aí vem a reação de defesa, de medo. E esse medo pode não ser muito positivo dentro do nosso estudo, dentro do nosso entendimento, dentro da nossa clareza. Precisamos nos centrar para justamente poder entender isso aí com um pouco de coerência. Então, gente, se você quiser se aprofundar mais, subscreva o nosso canal, fique atento aí ao que nós publicamos no Instagram, aqui no YouTube, relativo a esses fenômenos. E também você pode entender um pouco mais, aprofundar-se realmente nessas temáticas todas, clicando abaixo nesse canal, nesse link que você está sendo convidado para ter uma conversa com um membro da nossa equipe da Academia das Projeções. E aí você pode ver tudo que a Academia pode oferecer para você e nós podemos trilhar esse caminho juntos, construindo um entendimento claro sobre as coisas que estão acontecendo e que a cada dia estão se intensificando mais. Porque nós todos sabemos que estamos vivendo um momento muito intenso de uma transição planetária. Ou seja, fenômenos muito diferentes estão acontecendo no mundo todo e nós estamos atentos, investigando e buscando compreender todos eles. Gratidão pela presença de todos e logo, logo, tendo informações mais novas, inclusive algumas que chegaram, que nós vamos filtrar agora, nós estaremos trazendo para vocês. Um grande abraço a todos. Namastê.